E aí pessoal, tudo certo? Hoje nós estamos aqui para fazer o seguinte, para falar do meu carro. Muita gente tem falado assim: ah, Luiz, faz um vídeo do seu carro, né? Ah, posta um vídeo do seu carro, fala um pouquinho da história dele. E a gente vai conferir juntos agora como que é e a história, principalmente do meu Passatinho azul. Vamos lá? Passat é o seguinte. Bom, o marcador de velocidade não funciona. Aqui a gente tem o ventilador que eu adaptei aqui, ó. Já fica aqui de baixo. Você se liga aqui, vai embora. Mas nada melhor do que essas ventarolinhas aqui, ó, que é do modelo, né, pessoal? Coloquei um escapamento, deixa eu mostrar ele antes da gente sair. Coloquei o escapamento, já vou mostrar aqui também. Aqui a configuração do motor dele é toda original. A única coisa que eu coloquei foi a barra de torção, para ele poder andar baixo tranquilo, né? Sem precisar trocar o túnel, nada. Porque a gente já trocou esse túnel já é trocado. Então eu coloquei a barra de torção para poder andar mais tranquilo, sem forçar muito o carro. Aqui é a frente dele, né? A frente a gente trocou também. É uma frente nova. Tem que voltar aqui o puxador. Vamos lá. Agora vai. Pessoal, esse carro tá com as rodas Snowflake, aro 17. A gente fez uma cristalização, fez um polimento de vidro também, ó. Parece que nem tem vidro, né? Traseiro do carro toda reformada também. E esse é o carro, galera. Coloquei escapamento também recentemente, ó. Ó, coloquei um escapamento. Pneu, ó, tá totalmente zero. E é bem top. Bom, poderia ter colocado escapamento aqui no meio, mas eu não coloquei porque como a gente pega bastante estrada, então ia ficar um barulho meio enjoativo. Bom, vamos lá. Ó, ele tem voltímetro, temperatura do óleo, ponteira de combustível funciona, marcador de temperatura também funciona. Essa é toda a interna do carro, toda original. A única coisa que ele tem é esse rasgo, que eu não quis trocar porque não achei o tecido original. Vamos lá. Antes de falar um pouquinho da história, vamos ver se dá pra gente escutar o escapamento que eu troquei. Ó. Dá diferença, né? Ficou um barulho que não é aquele barulho enjoativo. E não ficou um barulho alto também. Então pra quem gosta de um barulhinho mais esportivo, ficou de boa. Vamos lá, vamos contar um pouquinho da história do carro quando a gente tá indo aqui. Esse é o Passat iraquiano 1986. Câmbio 4 marcha, motor 1.5 MD. As pessoas falam que esse motor MD é o pai do motor AP. Por quê? Foi a primeira mudança que a Volkswagen fez antes de implantar o motor AP. E a história desse carro é bem interessante, curiosa, porque esse carro ele foi com exclusividade pro Irã, né? E pro Iraque, na verdade. Porque aqui no Brasil ninguém gostava ainda de carro 4 portas. Aí, lá no Iraque, eles preferiam um carro 4 portas, né? E esse carro, ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, tem um monte de coisa. E lá, para essa época, precisaria de um carro como esse, até mesmo por causa da temperatura. O radiador dele é um radiador que trabalha em torno de 90 graus, com forração de cobre, para não ter nenhum tipo de problema. Porque lá é quente, né? Lá é só acima de 50 graus. Em 1986, começou a... Vamos até pela estrada aqui pra gente contar a história do carro. Em 1986 começou a exportar esse carro para o Iraque. E a Volkswagen trocava esse carro em barril de petróleo com a Petrobras. E a Petrobras passava o valor do barril para a Volkswagen. E eles fizeram essa troca durante um período de quase 2 anos. No finalzinho de 1987, em São Bernardo do Campo, ficou
uma certa quantidade desses veículos num lote. Esse lote que ficou, na verdade foram feitas 3 versões desse Passat iraquiano. Por que ele é iraquiano? Porque ele é pro Iraque e ele tomou esse apelido aí de iraquiano. Mas o nome desse Passat aqui é o Passat LSE. Existe o Passat LS, que a gente costuma ver nos lugares, mas o Passat LSE em específico é o Passat que se tornaria aí o Passat iraquiano. Nesses 2 anos de fabricação, o Passat ele teve o azul com a interna cinza e ele teve também o Passat na cor vermelha com a interna monocromática. Então saiu no azul, vermelho com interna monocromática e também o branco com a interna monocromática. Por que saiu essa cor no cinza? Porque tinha galera que não gostava daquela cor que vinha vermelho com forração de porta. Então o pessoal não gostava muito. Então quem não queria tinha essa opção aqui do cinza. Então no azul foi o único que não viria com aquela cor, naquele tom de bordô, aquele vermelho que o pessoal não curtiria muito, né? A buzina de caminhão. Então, aí ficou isso aí. Em 1987, no finalzinho de 1987, acabou o acordo entre eles. Não sei o que aconteceu na época, mas esses carros ficaram parados em São Bernardo do Campo. Aí, o que a Volkswagen fez? Vamos ter que comercializar esse carro aqui no Brasil, né? E na época o pessoal não se aderia muito a carro 4 portas, porque o carro 4 portas em si, as pessoas tinham uma visão que esse carro ele faria muito barulho, bateria muito, ficaria desconfortável para andar com a família, né? Era um carro que não era muito aceito ainda, porque hoje se a gente for fazer as contas, hoje na família brasileira a gente prefere carro 4 portas, né? E naquela época estava em adaptação ainda e o pessoal tinha um certo receio de comprar o carro. Enfim, essas unidades que ficaram, que iriam para exportação, eles foram comercializados no Brasil. E essa unidade em específica é um carro desse lote que não foi para o Iraque, né? Então, quando você vê um Passat 4 portas, provavelmente ele é o Passat LSE, que não foi para o Iraque e teve que ser comercializado aqui no Brasil, né? Hoje tem poucas unidades. Hoje a gente tem rodagem, tem o azul, tem o branco e tem o vermelho também, né? E as poucas unidades que tem no Brasil são esses carros que tem aqui. Motor 1.5, não sinto diferença nenhuma do motor AP pra mim, tá? Se alguém estiver assistindo o vídeo aí, pra mim a única mudança que tem são que os pistões do 1.5 ele é um pouquinho mais reforçado e a canaleta de água dele do 1.5 ela é instalada depois do primeiro cilindro, né? Ela no meio do bloco ali, depois pula a primeira entrada, ele já tem a canaleta de água ali na entrada. Foi a mudança que eu percebi aí. E são as referências que até mesmo quem vai fazer um tipo de manutenção identifica o motor MD 1.5. Mesma refrigeração, mesma carburação, praticamente não muda nada. Vamos puxar ele aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o GPS. Vamos lá. Velocidade. Vamos fazer o download aqui rapidinho. Bom, a gente tá aqui na entrada de rancharia, próximo ao Cristo. E aqui é a segunda entrada que a gente vai usar lá. Bom, vamos lá, deixa eu ver. Vamos ver se já vai dar pra gente usar. Pô, que legal, o aplicativo dá até pra você adicionar música, trocar. Eu nunca tinha reparado isso aqui não. Vamos lá, quilômetro, velocidade máxima, distância, deixa eu ver se tá funcionando. Tá funcionando, vamos lá. Vamos esticar não, só vamos ver mais ou menos quanto que ele vai pegar de velocidade até ali embaixo. O
motor dele, pessoal, não é aquele motor para correr quanto tá original, né? Então a gente não tem muita referência. Bom, pra época tá ótimo. Pra época não precisa, como o pessoal diz, não precisa correr mais que isso, né? Respeitando os limites da via. E claro, por ser um câmbio 4 marchas, tá de bom tamanho pra galera principalmente que vai usar. Porque são 4 marchas alongadas e até 120 a rotação dele vai bem, vai tranquilo, não vai ter nenhum tipo de problema. Esse carro, por não usar ele diariamente, eu sempre costumo usar gasolina aditivada. Não sei se é isso, mas foi algo que eu coloquei na minha mente, que a gasolina aditivada, se ela ficar, se eu tiver errado, mas é uma gasolina que eu posso deixar o carro um pouquinho mais tempo parado. Se a gente usar uma gasolina, só gasolina comum, na hora de dar partida eu posso ter algum problema no carburador, ele pode ter algum travamento, alguma coisa. Mas eu nunca tive problema com a gasolina aditivada. Então, enquanto eu não tenho problema, eu vou continuar abastecendo com ela. O carro, ele tá um pouquinho baixo, não pega nada. Foi feito o polimento nele. E o legal que eu acho dessa cor e da origem dessa cor, na verdade ele é um PU, é uma tinta um pouquinho um material que o pessoal costumava usar antigamente, que é o PU. Então, na minha opinião, o PU, quando você faz um polimento e quanto mais claridade você usa, mais qualidade no carro eu acho que você tem. Eu percebo que quanto mais ele fica no sol, mais brilho ele tem. Então, vamos supor, parei pra almoçar lá, deixei ele no sol, eu percebi que ele dá uma realçada no brilho lá. Esse carro aqui eu busquei ele em Francisco Beltrão, deu 720 quilômetros da onde eu moro. E esse carro eu vim rodando, ele veio rodando. Eu completei um tanque de gasolina e eu coloquei um tanque, e faltando acho que uns 60 quilômetros para chegar, eu coloquei mais 10 litros de gasolina. Então ele é muito econômico. Eu tava fazendo o cálculo aqui, ele tranquilo, andando a 80, 90 km por hora, esse carro ele vai fazer na faixa de uns 15 km, né? É claro que tem a variação de motorista para motorista, né? Então, quando você vai andar mais tranquilo, com o pezinho mais, né? Só ele anda ali para acelerar, ele vai fazer na casa de uns 15. Mas é claro que se você andar acelerado, ele pode cair ali por uns 12, 13. Mas é um carro muito econômico. A gente tem outro carro que é 1.6 pra gente usar no dia a dia, e esse carro aqui ele se torna mais econômico do que o outro. Eu creio que ele deve fazer uns 10, 11 na cidade. E é um carro Volkswagen, né, pessoal? Não tem dor de cabeça, não tem problema nenhum. E muitas pessoas perguntam: ah, Luiz, e peça? Eu acho que hoje nas plataformas de compra a gente não tem problema nenhum de peça hoje, né? Na internet eu não tive dificuldade nenhuma de encontrar peça para esse carro. Até no entanto que muita peça que tem para ele, eu encontro do Gol quadrado, do Passat ali 88, 89, né? Esse volante aqui, ó, quem tá assistindo conhece, é o volante do Gol quadrado, 4 bolas. É um volante muito top. Eu tenho o volante dele original guardado, mas como o volante original dele é maior, mais grande, eu prefiro esse daqui. Aí eu desinstalei aquele lá, tirei e coloquei esse aqui. Aí se um dia futuramente a gente for mudar o projeto, ou for vender o carro e alguém exigir o volante tá lá em casa guardado, né? A gente fez uma
uma higienização dele também. Pessoal, aqui acabamos de entrar na cidade. E é isso, pessoal. O carro tá bem inteiro, forração de porta toda original, forração de porta, forro do teto. Ali atrás a gente tem umas luzes que é de leitura de revista. Na época o pessoal costumava carregar revista. Tem o porta-revista atrás do banco também. E é um carro bem legal. E já apareceu muita proposta pra gente fazer, pra gente trocar por outro Passat, pegar outro modelo, um Village, um Pointer. Mas Passat por Passat eu prefiro esse daqui, né? Esse carro é muito legal e a gente fez um trabalho nele muito pesado de reforma, né? Então é um carro para pegar nas condições que tá esse daqui hoje. Eu acho que eu não pegaria, porque o pessoal pede uma grana muito alta mesmo. Então eu acho que não valeria a pena a gente começar um projeto do zero, né? Olha o Denis aí, do guincho, né? Aí eu vou falar a verdade pra você. E não compensa, pessoal, não compensa. Eu trocar, desfazer de um carro para montar outro carro parecido, na minha opinião, não compensa. Bom, às vezes você tem um sonho, quero montar um Voyage, um Gol quadrado. Claro, é seu sonho, monta, né? Super apoio, você falar, vou montar um carro do zero. Mas a gente vender por tudo que a gente gastou nesse carro, eu acho que se torna meio inviável, né? Porque se a gente for colocar na ponta do lápis, o carro que você vai reformar, ele custa muito caro. Então se você gosta da reforma, e deixa. Você nunca reforma um carro para vender, porque você vai se frustrar. É aquele negócio, o carro tá aqui. Se um dia alguém quiser pagar o que ele... Não o que ele vale às vezes, mas o que eu quero, aí a história é outra, a história muda, né? Bom, e é isso. A gente conheceu a história do Passat. Muita gente vê na rua, mas nunca viu o carro rodando muitas das vezes. Nunca viu o carro por dentro, nunca soube da história. E é bem legal. Esse aqui é o meu xodó. Onde eu puder estar indo, eu tô sempre preferindo ir com ele, tá bom? E a gente volta com mais vídeos. Essa foi a história do Passat iraquiano. Um grande abraço, curta aí, siga o nosso canal, ativa o sininho e vamos pra cima, que logo logo tem mais conteúdo. Valeu!